Bora junto, hein? Vamos agora abordar ventos. Muito cuidado com esse assunto. Absurda importância, como a gente falou nos vídeos anteriores aí, de todos os fatores e elementos, o que mais caiu na história aí do Enem, tá certo? E é sempre bom a gente estar afiado nisso aí, beleza? Vamos sair aqui para a gente poder seguir. Maravilha. Olha só. Bart, o que é vento? Vento, quinta série, hein? É o ar em movimento. Ele sopra da zona de alta para a zona de baixa pressão. Sopra da zona de alta para a zona de baixa pressão. Tranquilidade? Professor, vento é vento. Tem tipo diferente? Tem. O vento pode ser constante, também chamado de planetários. Pode ser periódico, pode ser local ou pode ser os ventos ciclônicos. Bart, quais são os ventos constantes? Aí eu peço muita atenção, muita atenção. Os ventos constantes, aqueles presentes na prova do vestibular, também chamados de planetários, são os alísios. Muita atenção. Bart, o que é o vento alísio? Pegue seu caderno, com muita calma. Pegou? Pegue sua caneta. Preparou? Vento alísio é o vento que sopra dos trópicos, observe a seta, pare de copiar, dos trópicos em direção à linha do Equador. Bart, se ele sopra dos trópicos, ele é um vento quente. E vai para o Equador, ele vai ficar mais quente. Beleza? Então, o vento alísio é um vento quente que sopra dos trópicos em direção ao Equador. Eles são ventos quentes e úmidos. Por quê, Bart? Porque eles passam por cima dos oceanos. Então eles vão evaporando as águas dos oceanos, vão ficando um vento úmido. Ele sai do trópico, vai para o Equador. Se ele vai para o trópico, sai do trópico, desculpe, e vai para o Equador, que é mais quente lá, a tendência é ele subir quando chega no Equador. Bart, e ele vai subir, e lá em cima é quente ou frio? Lá em cima é frio. Ele ficou pesado, aí ele vai descer. Quando ele desce, você o chama de vento contralísio, tá certo? Então, os ventos alísios saem dos trópicos, vão em direção à linha do Equador. Beleza? Ascendem e depois descem, voltam para os trópicos. Imagine aí agora a situação. Ó, imagine aqui. O vento saiu do trópico em direção ao Equador. Umidade de um lado com umidade do outro lado. Olha as setinhas. Umidade de um lado saindo do trópico de Capricórnio indo para o Equador. Saindo do trópico de Câncer indo para o Equador. O encontro dos alísios é uma área, tá certo, que vai provocar muita chuva. Olha aqui o texto, chamada região das calmarias equatoriais chuvosas. Esta área que a gente está aqui colocando para vocês, está vendo? Olha a seta passando. É a chamada zona de convergência intertropical, apelidada de ZECIT. Zona de convergência intertropical. Ô Bart, o que é a zona de convergência intertropical? É a área de encontro dos ventos alísios, tá certo? A área de encontro dos ventos alísios. Bart, mas você me disse que o vento alísio, quando chega perto do Equador, sobe e retorna. Ele retorna, ó, seco. Porque no momento que ele sobe, ele ficou frio. Se ficou frio, não vai ter evaporação, ele vai voltar seco. Ele chega a ficar quente, mas ele não consegue ficar úmido. Essa área aqui, quando ele retorna, tá vendo? Ó, 30 graus ao norte e 30 graus ao sul. Essa área é a área de formação dos desertos. Todos os desertos do planeta Terra, eles se formam a aproximadamente 30 graus sul
e aproximadamente 30 graus norte. Vamos lá? Eu estou dizendo a vocês que o vento alísio sai do trópico em direção ao Equador. Quando eles se encontram perto do Equador, é uma área que chove bastante, você chama de ZCIT, Zona de Convergência Intertropical, beleza? O retorno dos alísios você chama de contra-alísios, que são ventos secos. Eles são responsáveis pelo que, Bart? Pelas calmarias secas, pela formação de desertos. E eles vão atuar onde, Bart? A aproximadamente 30 graus ao norte e 30 graus ao sul. Eles são responsáveis pelos desertos. Desertos o que, professor? Desertos quentes. O maior deserto quente do mundo é o deserto do Saara, com 8 milhões de quilômetros quadrados. Beleza? Vamos retomar? Ventos constantes são também chamados de ventos o quê? Planetários. Os ventos planetários, os principais, os alísios e os contralísios. Os alísios do hemisfério sul são chamados alísios de sudeste, o do hemisfério norte são os alísios de nordeste. A área de encontro dos alísios você chama de zona de convergência intertropical. Tá certo? E quando os contralísios chegam a mais ou menos 30 graus norte e sul, eles vão formar os desertos quentes. Beleza? Vamos seguindo. Os ventos periódicos, Bart, são dois: as brisas e as monções. Imagine aqui, por favor, ó, você vai tomar um banho de mar de manhã cedinho. A água do mar está fria. Locais de baixa temperatura têm alta pressão. Beleza? Ô Bart, você disse que o vento é o ar em movimento que sopra da zona de alta para a zona de baixa pressão. Vamos entender o baba aqui agora? Ó, você foi tomar um banho de mar de manhã cedo, a água estava fria. Então, Bart, de manhã cedo, o vento está soprando do mar para o continente. Essa é a chamada brisa marítima, tá certo? Ou brisa oceânica ou brisa diurna. Durante o dia, a maior pressão está no mar, porque lá está mais frio, o vento sopra do mar para o continente. Durante a noite, lembra aí do Réveillon, tá certo? A água do mar estava quentinha meia-noite. O problema foi sair, tá certo? Por quê, Bart? Porque o continente é que estava frio. Durante a noite, o vento sopra do continente para o mar. Se o vento sopra do continente para o mar, tá certo? Você está na brisa noturna, ou também conhecido como brisa terrestre. Bart, qual é o outro vento periódico? São as monções. Tem monção de verão e monção de inverno. Na monção de verão, a temperatura está maior, tá certo? Aonde, professor? No continente. E a temperatura está menor no oceano. Ô Bart, se durante o verão o oceano está frio, então a pressão vai estar maior. Se a pressão vai estar maior, o que é que significa acontecer? O vento vai soprar do Oceano Índico em direção ao sul da Ásia. Então vai soprar levando chuvas, tá certo? As monções de verão são responsáveis pelos maiores índices pluviométricos do planeta Terra. Durante o verão, o vento sopra do Oceano Índico, olhe todas as setas, em direção ao sul da Ásia. O vento está soprando de alta para baixa pressão, consequência, um elevadíssimo índice pluviométrico num clima chamado tropical monçônico. E no inverno, Bart, o vento está soprando do continente, que é a zona de alta pressão, para o oceano. Durante o inverno, no sul e sudeste da Ásia, vai ser o período da estiagem. Pô, Bart, durante o verão é tanta chuva que coitado da agricultura. Maravilha para a agricultura. Por que, Bart, maravilha? Porque o que é que eles plantam lá, Bart?
eles plantam arroz, a risicultura que gosta de locais o quê? Alagados. Mas qual é o problema? Para os perímetros urbanos, muitos deslizamentos de terra, erosão chamada de erosão laminar. Lembre-se que para eu plantar aqui eu vou utilizar aquelas técnicas chamadas de curva de nível e também técnica do terraceamento. Beleza? Vamos seguindo. O vento local, o nome já ajuda, é o vento que sopra naquele determinado local. Dois exemplos que podem aparecer na sua prova: um vento local chamado siroco, que é um vento que sopra na região ali norte da África, o deserto do Saara, tá certo? E vai para o sul da Europa, tá certo? Vai atuar no sul da Europa. Quem nunca ouviu a música de Maria Bethânia que diz: eu sou o vento que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma, tá falando do vento siroco. O vento mistral é um vento frio que sopra principalmente no sul da França, tá certo? Então ele é um vento local porque sopra principalmente ali no sul da França, é um vento muito frio, tá certo? Seco e com grande velocidade, beleza? Então esses são os ventos locais. Agora nós temos os ventos ciclônicos. Todo vento de altíssima velocidade você chama de vento ciclônico, tá certo? Bart, mas qual é a diferença do tornado, furacão e do tufão? Tá certo? O tufão é a mesma coisa que o furacão, só que lá no Pacífico Norte, tá certo? Lá na região da Ásia, você não fala furacão, você fala tufão. O tornado, ele se origina no continente, ele é o mais veloz de todos, tá certo? Se origina no continente, tem um diâmetro pequeno, ele se forma rapidamente e também se desfaz rapidamente. O furacão de todos é o que tem o maior diâmetro, tá certo? É o que tem o maior diâmetro. E ele é o mais devastador, não pela sua velocidade, porque ele não é tão veloz quanto o tornado, mas pelo seu diâmetro e pelo tempo que fica, tá certo, agindo na região. Bart, com toda a tecnologia que nós temos hoje, é possível controlarmos um furacão? Falso. É impossível a gente controlar, a gente pode prever, e mesmo assim as previsões elas não são certeiras, mas a gente prevê. No caso do furacão Dorian, que teve lá em setembro do ano passado, a gente achou que ele atingia a Flórida na chamada velocidade 5, e ela chega com velocidade 2, mas de qualquer sorte levou obviamente a população a se prevenir, tá certo? No caso do mais cedo, antes acho mais ou menos ali em março, teve o ciclone Idai. O ciclone Idai, ele é chamado, a gente costuma diferenciar, mas tecnicamente não tem diferença. Quando está no hemisfério norte você fala furacão, quando está no hemisfério sul você fala ciclone. Mas a gente viu que ciclone é todo vento violento, beleza? E o ciclone Idai atingiu aí a região sudeste da África, pegando Moçambique, Zimbábue, Malawi e levando uma total devastação na região. Observe que a consequência de um ciclone no continente africano e a consequência de um furacão nos Estados Unidos, ela tem consequências bem diferentes. Por quê, Bart? Porque a prevenção e obviamente o poder econômico faz com que você tenha consequências muito mais amenas nos Estados Unidos. Tá certo? E no caso de um furacão no continente africano, a consequência só não é momentânea, a consequência se arrasta por muito tempo, tá certo? Um outro detalhe importante, a gente falou da velocidade, né? Do furacão, vai de 1 a 5, tá certo? Então a velocidade vai de 1 a 5, e a 5, obviamente, é que tem danos absurdos, né? Danos a prédios, a vegetação, e é algo absurdamente complicado quando você recebe um vento de escala de número 5. Beleza? Graças a Deus, o Brasil nunca foi atingido severamente. Tivemos um ciclone há um tempo atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás, chamado ciclone Catarina. Ele chegou aqui com a média de 100 quilômetros, destruiu algumas casas aqui no litoral brasileiro. Tá certo? Forte abraço, fica com Deus, que Deus é bom.